Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula, dando continuidade aqui ao conteúdo, né, que fala sobre a agricultura, a importância que a agricultura vai ter para a nossa vida, né? E hoje o conteúdo vai ser sobre agricultura e energia. Professora, mas o que tem a ver a energia e a agricultura? Gente, elas têm tudo a ver, elas são muito interligadas. É importante lembrar o quê? Que quando nós falamos de energia, não é só energia elétrica, né? Tudo que vai movimentar alguma coisa. Então nós vamos ter como energia aí também, que é o que a gente vai falar hoje, aí os combustíveis, né? Os tipos de combustíveis. E vocês sabem que por muito, mas muito tempo, o petróleo ele foi o único, né? Um dos únicos combustíveis fósseis, assim como o carvão e o gás natural, que foram utilizados, né, com o intuito de movimentar máquinas, movimentar carros, né? Então, com o tempo, vocês sabem que petróleo, gás natural, o carvão, né? Eles são o quê? São recursos finitos, são recursos não renováveis. E isso é um problema. Se ele não é renovável, como é que eu vou ter aquilo daqui 100 anos? Não existe, né? Então é necessário você procurar alternativas, né, para suprir a demanda desses combustíveis. E isso vem ocorrendo principalmente desde a década de 1950, que onde, né, começam muitas pesquisas pro intuito do quê? De substituir, né, esses tipos de combustíveis fósseis por combustíveis que possam ser renováveis. E é isso que a gente vai falar hoje, que vai entrar aí na agricultura, professor. Mas agricultura, o que é que tem a ver a agricultura? Gente, tem tudo a ver, né? Até eu mesmo, quando estudava né, na época, essa parte da geografia, eu não conseguia fazer essa interligação, mas hoje vocês vão conseguir. Então, com a crise do petróleo, foi necessário criar novas alternativas, né? E a partir disso que surgem o quê? Os biocombustíveis e o agrocombustível, né? Que é justamente combustíveis que são derivados de algum produto que vem da onde? Do campo, de alguma matéria orgânica, né? Os biocombustíveis, aí entra o etanol, a biomassa, né, o biodiesel, e aí tudo, né, tudo vai se interligando. Eu espero que vocês comecem a clarear a mente de vocês com isso, né? Por isso que a energia tem tanto a ver com a agricultura, porque hoje, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, né, muito desenvolvido carros, né, equipamentos que são movidos a quê? A esses biocombustíveis, a esses agrocombustíveis, né? Tendo em vista que os combustíveis fósseis também emitem muitos poluentes para a atmosfera. E já esses biocombustíveis ou agrocombustíveis não emitem tanto poluentes para a atmosfera. E vocês sabem que os Estados Unidos é um dos países, né, aí que mais consomem combustíveis fósseis e mais, consequentemente, né, e mais emitem combustíveis fósseis para a atmosfera, né? Por isso que eles têm tanta essa preocupação. Essa preocupação é desde sempre, professora? Não. Essa preocupação começou principalmente agora, nesse século XXI, a partir de 2000, né, com a substituição, com a preocupação em substituir os combustíveis fósseis. Tudo tranquilo até aqui? Então vamos continuar. Quando nós falamos dos biocombustíveis ou dos agrocombustíveis, vocês têm que lembrar que eles são alternativas aos combustíveis fósseis e eles são derivados de recursos não lenhosos, né? Que aí não entra a madeira, a lenha, né? Aí vai entrar outros produtinhos, como os grãos, como milho, a soja, né? Aqui no caso do Brasil, que é a cana-de-açúcar. Professora, mas aqui no Brasil, cana-de-açúcar, sim, gente, a cana-de-açúcar, ela tem um poder muito importante aqui no Brasil, principalmente economicamente. Vocês lembram aí, já é a questão da história, né? Que uma das primeiras plantações, na verdade, a primeira plantação, assim, de monocultura que existiu no Brasil, qual foi? Foi a cana-de-açúcar, que era no sistema de plantation, né? Que era uma monocultura em larga escala para exportação. E assim continua. A professora, mas a cana-de-açúcar possui a mesma importância que antigamente? Não, não possui a mesma importância, mas hoje ela é muito utilizada para gerar, né? Para ser oriunda do
etanol, que é o nosso tipo de biocombustível aqui no Brasil. E ele surgiu quando, professor? Ele vai surgir lá para a década de 70, que é quando há essa preocupação aqui no Brasil de substituir os combustíveis sólidos. Professor, mas por que demorou tanto de um para o outro? Lembrando que nossa industrialização é o quê? A nossa industrialização é tardia. Então, todos os processos consequentes da industrialização vão acontecer o quê? De forma tardia também. Não esqueçam, certo? Então, por isso que chegou tão tarde aqui no Brasil. E isso foi desenvolvido a partir da Embrapa, né? A Empresa Brasileira de Pesquisas Agrícolas, né? A Embrapa, ela foi fundamental para subsidiar as pesquisas que levaram ao nosso etanol, né? Dizem que o nosso etanol é um dos melhores do mundo, um dos que mais rendem, que são mais rentáveis no mundo. Cada país vai ter um tipo de etanol diferente, né? Por exemplo, os Estados Unidos faz etanol a partir da soja ou do milho, na Europa também. Então, cada país desenvolveu uma tecnologia para produzir esse etanol. E o do Brasil é um dos melhores, né? Não se engane. Aí entra todo o processo de refinamento, né? De industrialização mesmo da cana-de-açúcar para chegar a esse produto final. Aí entra a Embrapa, né? Que aí entra logo no primeiro processo, que é lá na colheita, né? No plantio até a sua colheita, para maximizar essa produção. Depois entra a Petrobras, né? Para o processo de refinamento desse etanol. Professora, a Embrapa, ela é muito importante aqui no Brasil? Sim, gente. Quando nós falamos de agricultura, a instituição referência em todo o Brasil é a Embrapa, né? Porque ela vai desenvolver tecnologia, mas tecnologia na semente, sim, gente, tecnologia nas sementes, para melhorar as sementes, que nós vamos chamar de melhoramento genético, né? Porque, professora, essa sementinha, né, que ela foi melhorada geneticamente, ela vai crescer mais rápido, ela vai ter menos probabilidade de pegar pragas, fungos, e ela vai dar um fruto muito bonito, né, professora? Mas aí é uma sementinha que ela pode ser transgênica? Sim, pode ser transgênica, a gente vai discutir depois, tá certo? Mas o intuito principal é desenvolver uma semente que ela seja bem melhor do que aquelas naturais, né? Que você evite também a utilização de o quê? De fertilizantes, que nós já discutimos muito com relação à utilização de fertilizantes, que é muito prejudicial para o quê? Para a nossa saúde. Beleza, tudo tranquilo até aqui. Então, por mais que seja uma fonte de energia renovável, né? Há esse tipo de fonte de energia, né, os biocombustíveis, o agrocombustível, ele ainda vai causar impacto ambiental. Professor, impacto ambiental, sim, a agricultura, ela causa impacto ambiental, né? Para você ter uma grande plantação de soja, por exemplo, você precisa ter um grande descampado. Para ter esse grande descampado, se ali existe vegetação, o que é que eu vou precisar fazer? Retirar toda aquela vegetação, né? E colocar o que? A minha colheita, né? A minha plantação. Isso daí já faz um processo que pode influenciar aonde? Lá no ciclo da água, que pode influenciar no tempo e, consequentemente, aonde? No clima, né? Então, é toda uma cadeia que ela é interligada. Nenhum elemento da natureza, ela tá solto lá e ela não vai causar consequência em um outro elemento. Lembrem disso. Um outro tipo de consequência, né? Que, por conta da grande quantidade da produção, é necessário que o solo, ele sempre esteja o quê? Com muitos nutrientes, né? Que para subsidiar o crescimento rápido da plantação. E isso muitas vezes é necessário você colocar compostos, né? O que a gente vai chamar de antibióticos, né? No solo. Que isso, com o passar do tempo e com a utilização exacerbada, o que é que vai acontecer? Vai existir a salinização do solo.
Professor, o que é a salinização no solo? É a adição de muitos sais no solo, e aquele solo ele acaba ficando o quê? Improdutivo, infértil, né? Então não é interessante. O solo, por isso que fala de salinização, porque o solo ele vai ficando esbranquiçado. Isso acontece muito, e aqui no Ceará a gente consegue enxergar muito isso, principalmente nas fazendas de cassinicultura. Pessoal, que diabo é cassinicultura? É tipo a criação de camarão, né? Então eles colocam muito antibiótico lá naqueles tanques. Quando eles esvaziam o tanque e tiram os camarões, fica uma camada esbranquiçada. É justamente a salinização do solo, porque eu vou ter muita adição de antibiótico. E na plantação do etanol também, professora. Então não há uma preocupação tão grande se vai utilizar fertilizante ou agrotóxico. Gente, nesse caso não vai ter tanta preocupação, porque não vai ser para o nosso consumo, vai ser para o consumo de máquinas, de carros. Então o importante é o quê? Que a produção ela cresça rápido e ela não tenha tantas perdas, né? Por isso que há uma grande utilização de o quê? De agrotóxicos e fertilizantes. Um outro tipo de impacto que também é causado durante o processo, né, da plantação, da colheita, e quando já chega, tanto na plantação quando já chega na indústria, que é a utilização excessiva de água. E nós já discutimos sobre isso, né, que aqui no Ceará, por exemplo, vai ter o canal do trabalhador, que no canal do trabalhador, né, nem todo mundo, nem todo trabalhador vai ter esse acesso. E da mesma forma são nessas indústrias utilizam muita água desde a plantação para a irrigação, né, para que a colheita ela cresça de uma forma bem satisfatória, e até quando vai chegar e até nas indústrias, né? Porque é necessário você fazer a limpeza, fazer todo um processo de manuseamento, né? Com água, né? Então há um uso excessivo da água. Então, gente, não se enganem. Quando vocês verem passar na TV que um dos maiores consumidores de água somos nós, seres humanos, não. Os maiores consumidores de água é a agricultura e a indústria, né? São os dois maiores consumidores de água do mundo, e a gente não tem tanta água disponível assim, né? De 97% da água que existe no mundo, só 3% é potável, né? Na verdade, 2,5%. E esse 2,5% ele vai estar distribuído aonde? Em geleiras, calotas polares, né? Águas subterrâneas, aquíferos, rios, lagos, que são aquelas mais visíveis, né? E ainda tem muita gente que polui nossos queridos corpos hídricos, né? Então aí são pequenos problemas que são recorrentes, principalmente do processo de modernização da sociedade. Voltando aqui ao que a gente estava falando, é muito importante quando fala dessa questão da água, porque foi-se criado, né, um termo pegada hídrica, né, que aí existe a pegada ecológica, que é o que o homem vai causar no meio ambiente, né, o que o homem ele consome dos recursos naturais, e tem a pegada hídrica, que a pegada hídrica ela é mais específica para o uso e o consumo da água, né, ele vai ser um indicador tanto do uso direto quanto do uso indireto, e daqui a pouco nós vamos ler um texto que vai falar de vários tipos de pegada hídrica, né, tem a pegada hídrica da água cinza, da água verde, dos produtos. Professora, todo produto vai usar água? Gente, não se enganem. Todo produto, principalmente alimentício, ele vai usar água. Ah, professora, um arrozinho é seco, um arrozinho. Gente, usa, ele precisa ser lavado antes de chegar na sua casa, né? Todos, mas uma frutinha, professor, que vem com a casca, gente, ele é lavado, né? Quando chega lá na agroindústria. Então, todos os processos, todos, de industrialização, eles vão utilizar a água em algum momento. Esse final de semana, eu passando perto do Pecém e vi, tipo, um canal muito parecido com o canal do trabalhador que nós vamos encontrar lá na Chapada Apodi, só que esse canal pro lado ali de São Gonçalo, né, próximo ao portuário, o porto, né, o complexo portuário do Pecém. Eu fiquei, poxa, o que é isso? Fui procurar saber o que era. Depois eu me liguei que tem toda a produção na siderúrgica que utiliza água, tem a termoelétrica que também vai utilizar água, tem uma indústria gigantesca de cimento, que a cimento, não vou fazer propagandas, né, que eu não sou dessas, mas tem uma empresa muito grande de cimento que também utiliza água, e isso, agora sim tá explicado a existência desse canal. Mas de onde é que vem essa água?
Fica aí essa indagação para vocês, né? Então, quando nós já temos esse olhar crítico, né, nós conseguimos identificar as alterações na natureza e conseguimos fazer a interligação com os outros elementos que estão ao redor desse elemento da natureza. Beleza? Então, voltando à pegada hídrica, vai existir vários tipos de pegada hídrica de acordo com sua utilização direta ou indireta. Beleza? E daqui a pouco a gente vai ler um texto e vai fazer uma atividade justamente sobre isso. E quando nós falamos da produção agrícola aqui no Brasil, a produção agrícola aqui no Brasil, ela vai corresponder por quase metade do PIB de exportação de todo o país. Então a gente não tá falando de pouquinho de dinheiro não, gente. A gente tá falando aí de quase 97 bilhões de dólares. Não é reais, é dólares, né? Então é muito dinheiro. Como eu já havia falado para vocês, a nossa produção em grande escala, ela é destinada para fora do país, para o processo do quê? De exportação, para venda para outros países. Soja, milho, arroz, cana-de-açúcar, né, o café, todos esses elementos, eles são o quê? Feitos para exportação. Professor, mas é só isso? Não. Existe o gado também, a criação de frango também, que boa parte dela é para exportação. Professor, mas eu vou exportar de qualquer jeito? Não. Tem todo um padrão internacional, na verdade, que cada país vai colocar esse padrão e o produtor brasileiro, ele deve seguir. Por isso que eu já havia falado para vocês que os produtos que ficam aqui para o nosso consumo interno, boa parte deles, cerca de 70%, são da onde? Provenientes da onde? Dos pequenos agricultores, e o restante é a rebarba que sobrou das grandes empresas. Lógico, porque existe um padrão para ser exportado. Se não atende a esse padrão, não vai ser exportado. Ó, beijos, você não vai querer viajar para fora do Brasil. É bem isso. Então tem todo um padrão, toda uma regulamentação a ser seguida, né, para que esses produtos possam ir para fora do país. Beleza, tudo tranquilo. E hoje no Brasil, a soja é um dos produtos mais exportados, né? Eu já tinha até falado para vocês que a região centro-oeste, né, o norte também, o sudeste e uma parte da região do nordeste, né, que ali seria o sul do Maranhão e do Piauí, e uma parte ali da Bahia, eles são grandes produtores de soja. Eu até falei aqui do Mapitoba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que era um quadrilátero que cotidianamente, né, todos os dias vem crescendo com relação à produção da soja. Professor, mas cresceu assim do dia para a noite? Não, gente. Muitas pessoas do sul vieram do sul especificamente para essa região, viram o potencial dessa região, dessas regiões, né, no sul do Maranhão, do Piauí, no Tocantins, na Bahia, viram o potencial no solo, viram que existiam muitas terras sem utilização e investiram nessas terras e deu certo, né? É uma das áreas mais ricas, não é à toa que essas regiões hoje, não sei se vocês sabem, elas querem se emancipar e se tornarem o quê? Estados, né? Elas não querem mais fazer parte do Maranhão, do Piauí, elas querem se tornar o quê? Estados, por ter naquela região uma riqueza, né, econômica que poderia torná-la autônoma. Beleza, porque o estado ele não surge assim do dia para noite, não, gente. Ele precisa seguir alguns critérios, alguns requisitos para se tornar autônomo. Beleza, tudo tranquilo. E pra gente finalizar aqui, é interessante o quê? Que na produção, né, principalmente da soja, do milho aqui dentro do Brasil, por ser para a utilização do consumo humano, ainda há uma controvérsia aí, né? Porque para melhorar e potencializar essa produção, o que acontece? É necessário a utilização de fertilizantes, né? E de agrotóxicos. Mais uma vez, vou falar, não é interessante a utilização desses produtos químicos para o nosso organismo, né? Então, evita-se, né, a utilização desses produtos químicos, mas para os grandes produtores, não, eles utilizam mesmo. Então, nem aí, né? Então, é interessante que o Brasil hoje, ele é um dos maiores importadores, né, de agrotóxicos, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, para justamente potencializar todos esses tipos de
produção. E algo muito interessante verificado aqui no Brasil é que as terras, né, elas estão diminuindo com relação às terras destinadas à produção para produtos alimentícios que ficarão dentro do Brasil. Então, professor, o que é que eu não entendi muito bem? As terras para o nosso abastecimento, né, eles estão diminuindo, eles estão aumentando o que? As terras para o abastecimento externo, para a exportação, porque isso dá mais o que, ó? Mais dinheiro. Beleza? Vamos fazer a atividade da página 113. Peguem um livro aí de vocês. Essa atividade ela vai falar justamente, é um texto, na verdade, depois vem a atividade. Ela vai falar justamente sobre a pegada hídrica, né? Ela vai distinguir quais são os tipos de pegada hídrica e o que é o conceito da pegada hídrica. Vamos ler aí comigo e fazer essa atividade. Página 113, né? Na página 113 tem lá em cima, cidadania e pegada hídrica. O conceito de pegada hídrica. A ideia de considerar o uso da água ao longo das cadeias produtivas ganhou interesse após a introdução do conceito de pegada hídrica. A pegada hídrica é um indicador do uso da água que considera não apenas o seu uso direto por um consumidor ou produtor, mas também o seu uso indireto. A pegada hídrica pode ser considerada como um indicador abrangente da apropriação de seus recursos hídricos vis-à-vis, né, que é um encontro cara a cara, né, ao conceito tradicional e restrito de captação de água. A pegada hídrica de um produto é o volume de água utilizado para produzi-lo, a medida ao longo de toda a cadeia produtiva, e é o que eu tinha falado para vocês, que todo produto ele vai levar água no seu meio de produção. É um indicador multidimensional que mostra os volumes de consumo de água por fonte e os volumes de poluição pelo tipo de poluição. Todos os componentes de uma pegada hídrica total são especificadas geográfica e temporalmente. A pegada hídrica azul de um produto refere-se ao consumo da água azul, superficial e subterrânea, ao longo de uma cadeia produtiva. Consumo refere-se à perda de água superficial ou subterrânea disponível em uma bacia hidrográfica. A perda ocorre quando a água evapora, retorna a outra bacia ou ao mar ou é incorporada em um produto. A pegada hídrica verde refere-se ao consumo da água verde, que é a água da chuva que desce e não escoa, né? A pegada hídrica cinza refere-se à poluição e é definida como o volume de água doce necessário para assimilar a carga de poluentes a partir de concentrações naturais e de padrões de qualidade de água existente. Como indicador do uso da água, a pegada hídrica difere de medidas clássicas de captação de água em 3 aspectos. Não inclui o uso da água azul, quando essa água é devolvida para onde veio, né? Que a água azul vai ser o que? Da superfície à subterrânea. Não está restrito o uso da água azul, mas inclui também a água verde, a água cinza. Não é restrito ao uso direto da água, mas inclui também seu uso indireto. A pegada hídrica, portanto, oferece uma perspectiva mais adequada e mais ampla sobre a forma como um consumidor ou um produtor se relaciona com o uso dos sistemas de água doce. Ela é uma medida volumétrica de consumo e poluição da água, e ela não é uma medida de severidade do impacto ambiental local do consumo e poluição da água. O impacto ambiental local de certa quantidade de consumo e poluição da água depende da vulnerabilidade do sistema hídrico local e do número de consumidores e poluidores que fazem o uso do mesmo sistema. A contabilização da pegada hídrica fornece informações espaciais e temporalmente específicas sobre como a água é apropriada para os vários propósitos humanos. Elas podem alimentar a discussão sobre o uso e a
alocação equitativa e sustentáveis da água, além de formar uma boa base para a avaliação dos impactos ambientais, sociais e econômicos. É interessante quando ele fala aí nessa última frase, né, os impactos ambientais, sociais e econômicos. Toda vida que nós vamos falar de questão ambiental, é necessário a gente falar dessa tríade, né, ambiental, econômico e social. Esses três aspectos, eles não se interligam, eles não deixam de ser conectados. Nós devemos sim, ao falar de impacto ambiental, interligar esses três aspectos. Então não esqueçam, ambiental, econômico e social. Então vamos aí resolver a questão. De acordo com o texto, que é a pegada hídrica. A pegada hídrica, ela vai ser, ter lá acho que na segunda frase. A pegada hídrica, ela vai ser um indicador, né, do uso da água doce, da água, que vai considerar não apenas o seu uso direto, mas também o seu uso indireto. Se te diferencie, a segunda, se te diferencie os três tipos de pegadas hídricas apresentadas. Tem aí a pegada hídrica azul, tem a pegada hídrica verde e a pegada hídrica cinza, né? A pegada hídrica azul, ele vai se referir ao consumo da água azul, né? Que é aquela água que está na superfície ou a subterrânea, né? Que vai fazer parte de todo um processo produtivo. Já a pegada hídrica verde é aquela que é proveniente da água da chuva, que não vai escoar. E a pegada hídrica cinza, né? Na verdade, se refere à poluição, né? A água que é poluída, o volume de água que é preciso para assimilar uma carga de poluentes, né? Que aí a gente vai chamar que é o processo de dissolução dos poluentes, certo? E isso também acontece no mar, né? Que aí, professor, eu chego lá no mar, faço xixi lá no mar, né? Aí eu vou poluir o mar? Não, gente, porque o mar, ele vai ter uma carga de depuração, na verdade a palavra é depuração dos contaminantes, né? Então ele vai conseguir, por meio de todos os seus sais minerais, todos os seus componentes químicos e nutritivos, decompor esse tipo de carga poluente, mas aí em grande quantidade o seu poder de depuração não vai ser tão efetivo, certo? A terceira, de que maneira esse indicador pode contribuir para a utilização mais eficiente da água? Ele pode contribuir principalmente, como ele fala aí na última parte, né? Para você conseguir mensurar os impactos ambientais, né, para você conseguir mensurar os impactos sociais e econômicos que você vai exercer sobre a utilização daquele recurso hídrico, sobre a utilização daquele corpo hídrico, né? Então é muito interessante esse conceito de pegada hídrica. Depois vocês vão dar uma olhadinha aí no conceito de pegada ecológica, né, que também existe, que também de vez em quando aí cai nos vestibular, né? É bem a cara de vestibular, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Próxima aula de exercícios, né, de exercícios de vestibulares, e justamente a gente vai procurar questões, né, para discutir isso, e eu espero encontrar vocês na próxima aula. Até a próxima, beijão!